Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Então, no nosso programa, vamos desenvolver o quadro sobre Chico Xavier. Eu peguei esse livro, que é um livro pequeno, mas muito interessante, porque é a da Dona Silvia de Almeida Barçante, de Araxá, e ela faz um apanhado geral sobre a personalidade do Chico, a sua vida. Então eu acho interessante, porque se a gente vai fazer momentos com Chico Xavier, é preciso que a gente tenha bastante respeito, gratidão para com esse espírito valoroso que esteve entre nós. Bom, como o Chico, não tem ninguém. É lógico, todos nós somos únicos, mas o fato dele ser um espírito superior, que eu acredito que ele seja um espírito superior, né, de acordo com a classificação de Kardec, e que esteve entre nós, nos ajudou muito e ajuda até hoje, né? Não só pessoalmente, mas com o legado dele, os exemplos e os livros. Então, são esses dois aspectos principais que a Dona Silvia trata nesse livro. Então, ela primeiro fala aqui, o primeiro capítulo dela é Jesus, Kardec e Francisco Cândido Xavier. Então, ela primeiro fala mais ou menos isso que eu acabei de falar, que o Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, né, na última encarnação, é um espírito de categoria muito elevada e que nós não sabemos avaliar a estatura moral do seu espírito. E de fato, né? Nós, por exemplo, estamos num patamar evolutivo. Aqueles que são nossos iguais ou que estão mais abaixo, nós entendemos, avaliamos, né? Mas aqueles que estão muito acima, que são espíritos superiores, não só o Chico, mas muitos outros que já vieram, como é que nós vamos avaliar? Nós não temos essa capacidade. É para tudo, né? Então, de espírito superior, a gente não entende nada, porque é outra realidade, né? E assim acontece com o Chico. A gente vê a vida dele, vê as obras, os inúmeros casos que se contam e que ele mesmo contou, né? Mas é aquilo que nós podemos captar da personalidade dele. O resto é com ele e Deus, né? Então, no segundo capítulo, ela fala sobre Chico e a mediunidade, né? Aí ela lembra que Chico Xavier manifestou a sua mediunidade naturalmente, ainda criança, né? Porque ele tinha um mandato mediúnico aqui na Terra e conversava primeiro com a sua mãe e outros espíritos que lhe apareciam para ajudar ou às vezes até para atrapalhar, mas desde criança, então, ele manifestou a sua mediunidade. E quando ele estava jovenzinho, né? Ele nasceu em 1910, em 1928, ele já frequentava reuniões de desobsessão. Então, foi bem cedo, a vida dele toda foi dedicada à mediunidade, que é essa comunicação com os espíritos, né? Agora, no terceiro capítulo, Chico Xavier e doutrina espírita, né? Aí ela relata aquele acontecimento lá em Pedro Leopoldo, né? Em que à tardinha, pela primeira vez, Emmanuel aparece para ele e o convida a trabalhar na mediunidade e ele se torna, então, o mentor espiritual, vamos dizer assim,
o diretor, nem sei se eu podia falar assim, mas aquele que coordenava as atividades mediúnicas do Chico Xavier até o final da sua existência. E nesse dia inolvidável, né, Emmanuel convidou a trabalhar na mediunidade e disse para ele 3 requisitos: disciplina, disciplina e disciplina. E ninguém mais disciplinado do que o Chico Xavier, né? E aí começou o trabalho do Chico. Chico Xavier e o livro. Aqui já tem uma história interessante que uma médium lá em Pedro Leopoldo, a dona Carmen Perácio, teve uma visão de um monte de livro caindo sobre o Chico. Então, ela explicou para ele que ele iria produzir muitos livros. E tem muitas histórias em torno disso, muito interessantes. Mas aí, então, ele publicou a primeira obra em 1932, Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso de Além-Túmulo a gente não considera a importância dele só porque foi o primeiro livro do Chico, mas é que na época que ele foi publicado foi um alvoroço muito grande. Por quê? Porque os poetas mortos, entre aspas, né, estavam presentes ali no livro. Então, vocês imaginem o espanto, né, das pessoas ligadas à literatura, das pessoas mais cultas, né, dos materialistas principalmente, porque quem era espiritualista não teria dificuldade de aceitar o Parnaso. Mas, depois do Parnaso, a gente tem notícia... Bom, não sei exatamente quantos livros, eu não olhei, que já deu do Chico Xavier. Mas em vida foram 412 livros que ele publicou, né? E depois ficaram, vamos dizer assim, sem publicar, ficaram para trás inúmeras psicografias que foram depois organizadas em livros. E parece que hoje em dia, parece não, com certeza, hoje em dia a gente tem mais de 450 livros do Chico Xavier. Então vocês imaginem a disciplina que o Chico devia ter com todas as atividades dele. Essa quantidade de livros, vocês fazem a conta, e vai dar 4, 5 livros em média, porque teve ano que ele publicou mais, teve ano que ele publicou menos. 5 livros a 6 livros por ano. Aí, olha, ele psicografava, depois datilografava, depois tinha aquela parte da edição, de mandar para a editora, de corrigir, tudo isso. Olha, isso daí já absorveria todo o tempo dele. Mas ele fez muito mais, a gente vai falando agora. Quanto aos direitos autorais, no capítulo 5, ela lembra, a dona Silvia, que o Chico Xavier doou todos os direitos autorais. E foi assim, cada livro que saía, quando ele entregava para a editora, ele já entregava o direito autoral para a editora. Todas as editoras têm finalidades filantrópicas, de caridade, né? Então, isso é uma outra grande vantagem do Chico e que demonstra a sua elevação, o seu desprendimento da vida terrena, né? Essa é muito sensacional, essa parte. Bom, desses espíritos superiores, tudo que a gente ouve falar e lê, a gente acha sensacional, né? Então, o Chico Xavier, no capítulo 6, a festa do livro espírita, é uma parte, né, da vida do Chico, que ele sempre estava presente nas exposições, feiras do livro espírita, né?
aqui em Uberaba e em outras regiões. Bom, o livro continua falando de outros aspectos da vida de Chico Xavier. Um aspecto que eu acho interessantíssimo, fora a parte da caridade, do acolhimento que ele sempre teve com todas as pessoas, foi a parte mesmo da divulgação. Como ela diz aqui, depois dos 2 programas Pinga Fogo, o Espiritismo e Chico Xavier se tornaram conhecidos em todo o Brasil. Eu me lembro desses programas. Gente, a cidade ficou naquela época, né, nos idos de 70 e poucos, ficou em silêncio na hora do programa do Flávio Cavalcante, né, que dirigia e que o Chico falou então perfeitamente, com tanta propriedade maravilhosa, né? Aí o Espiritismo se tornou respeitado, né? E nós hoje temos até assim uma satisfação muito grande internamente de sermos espíritas, em grande parte graças ao Chico Xavier. A nossa gratidão a essa alma tão valorosa que nos ajudou e ajuda tanto. Que assim seja. Devia ter trazido o livro dos Espíritos, tem muito mais perguntas, mas vamos ver. Hein? Dá para a senhora fazer isso? Eu acho que dá. Dá para tentar, né? Dá. Então, Qualquer coisa você vai dando um toque aí para a gente ver. tá bom. Mas, ó, eu até imprimi um monte de perguntas, não é possível que isso aqui não dê para 20 minutos.